Sabe, tem gente que acha que, depois de uma certa idade, a vida se acalma, que a gente só quer sossego, um chazinho no fim da tarde e silêncio. Mal sabem eles que para algumas de nós, o que vem depois dos 60 é mais intenso do que tudo que veio antes. Meu nome é Rosa, e o que vou contar aqui, ninguém jamais imaginaria. Durante 40 anos trabalhei como empregada na casa de uma mulher chamada Beatriz, Dona Beatriz. Só quem conviveu de perto com ela sabe que aquele sorriso de madame escondia coisas que nem o diabo teria coragem de confessar. Se você está curioso para saber como tudo isso aconteceu, se inscreve no canal agora e deixa um comentário dizendo de onde você está ouvindo essa história. Eu adoro saber de onde vocês são e prometo que você não vai querer perder o que vem por aí. A verdade que vou contar vai mexer com você de uma forma que nem imagina. Meu nome é Matilde e essa é a minha história. Quando eu cheguei naquela mansão, era só uma menina. Tinha acabado de perder minha mãe e precisava desesperadamente de um lugar para ficar. A casa dela parecia um palácio, com escadas de mármore, cortinas grossas que arrastavam no chão e um cheiro constante de perfume caro que me dava dor de cabeça. Ela me olhou dos pés à cabeça, com aquele olhar de gente que pesa a alma da outra, e disse: "Você vai dormir no quartinho dos fundos. Não entre na casa principal sem ser chamada." E assim começou minha vida lá dentro. Durante anos eu fiz tudo. Lavava, passava, cozinhava, cuidava das plantas, dos cachorros, das loucuras dela. E a cada dia, ela inventava uma nova regra. Não olhe nos meus olhos. Não fale quando eu estiver falando. Não toque nas minhas coisas. Eu era um fantasma dentro da própria rotina. Mas sabe o que mais doía? Não era o desprezo. Era o jeito como ela fazia questão de me lembrar, todos os dias, que eu era ninguém. Mas mesmo com tudo isso, eu fiquei. Fiquei porque não tinha para onde ir. Porque me apeguei aos poucos momentos de gentileza, mesmo que forjados. E porque, no fundo, eu achava que um dia ela mudaria. Que me reconheceria, nem que fosse como uma pessoa. Que se lembraria pelo menos que eu também tinha nome. Só que o tempo passou e ela envelheceu. E com a idade veio o medo. Medo de morrer, de ficar sozinha. Foi aí que tudo começou a virar. E é exatamente aí que você precisa entender o que ela me disse numa noite de tempestade, que mudou para sempre o rumo da minha história. Naquela noite, a chuva caía com tanta força que parecia que o céu inteiro tinha desabado sobre a cidade. Eu me lembro até hoje do som das goteiras pingando no balde que deixei no corredor dos fundos e da claridade repentina de um raio iluminando a cozinha escura, onde eu lavava a louça do jantar. Foi quando escutei a voz dela, rouca e mais fraca do que o normal, me chamando do alto da escada. "Rosa, vem aqui, agora!" Subi devagar, com as mãos ainda molhadas, sem saber o que me esperava. Quando entrei no quarto dela, vi uma cena que jamais pensei que veria. Beatriz estava sentada na poltrona, com uma manta sobre os ombros, tremendo. Os olhos dela não tinham mais aquela arrogância costumeira. Estavam marejados, como se tivessem engolido anos de desprezo, e agora quisessem vomitar tudo de uma vez. "Senta", ela disse, apontando para a cadeira em frente. Meu coração batia como se fosse sair pela boca. "Eu estou doente, Rosa. E não é resfriado, não. É coisa séria. O médico disse que é câncer." Eu não sabia o que dizer. Pela primeira vez, ela me tratava como alguém que merecia saber de algo íntimo. "Não tenho ninguém. Meus irmãos morreram. Nunca quis filhos. E você sempre esteve aqui. Sempre." Ela respirou fundo, como se engolisse o orgulho. "Eu fiz muita coisa errada contigo, eu sei. Mas quero consertar, do meu jeito." Naquele instante, por mais que eu quisesse sentir pena, alguma parte dentro de mim estava em conflito. Ela falava em arrependimento, mas havia um tom ali, algo que não me deixava baixar a guarda. Mesmo enfraquecida, Beatriz ainda era Beatriz, e eu conhecia bem aquela mulher. Sabia que nada vinha de graça. Quando ela se levantou com dificuldade e abriu a gaveta do criado mudo, puxando um envelope pardo, senti um arrepio subir pela espinha. "Aqui dentro tá o testamento. Quero que leia." As mãos tremiam quando peguei o envelope. Dentro, um documento selado e uma carta escrita à mão.
com a caligrafia dela, firme como sempre. Ao ler a primeira linha, o chão pareceu sumir debaixo dos meus pés. E não foi pelo que ela deixaria para mim, mas por quem mais estava envolvido naquela herança. Alguém que eu nunca imaginei que voltaria a cruzar meu caminho. Quando terminei de ler aquela carta, meus olhos já estavam ardendo. Não pelas lágrimas, embora elas estivessem ali, teimosas, querendo escapar, mas por tudo o que aquelas palavras revelavam. A letra da Beatriz continuava firme, como se mesmo doente ela não permitisse que a fragilidade tocasse sua escrita. Mas o que mais me surpreendeu foi o nome escrito logo na metade da página. Álvaro. Um nome que eu não ouvia há décadas. Um nome que, para mim, estava enterrado num passado que eu tentei esquecer. Mas ali estava ele, de volta, do nada, e envolvido na herança daquela mulher. Beatriz dizia que ele era seu sobrinho distante, filho de uma prima que ela criara como irmã. Contava que, por anos, o sustentou sem que ninguém soubesse. Ele é como um filho para mim, mesmo que eu nunca tenha admitido isso para ninguém. Ela escreveu: se eu partir, metade de tudo será dele. A outra metade é sua, Rosa, porque você merece. Mas ali havia um detalhe. Tudo só seria entregue depois de uma condição. Vocês dois precisam assinar juntos. Só juntos. Fechei o envelope devagar, o coração apertado, e respirei fundo. Álvaro. A última vez que o vi, eu era uma jovem cheia de sonhos, que acreditava em promessas e em amores eternos. Ele era bonito, encantador e cruel. Me envolveu com palavras doces e depois sumiu como quem nunca existiu. Levou meu coração e com ele quase levou minha dignidade. E agora, tantos anos depois, ele reaparecia assim, como herdeiro de uma mulher que me humilhou por anos. Senti um gosto amargo na boca. Era raiva, dor, talvez uma mistura de tudo que me sufocava há tanto tempo. Eu quis rasgar aquela carta. Quis jogá-la no fogo e fingir que nada daquilo era real. Mas alguma coisa me impediu. Talvez fosse o destino me cutucando, dizendo: agora é a sua vez. Beatriz podia ter feito aquilo por culpa, por ego, ou até por crueldade. Quem sabe? Mas tinha aberto uma porta. E do outro lado dela estava uma chance que eu nunca pensei que teria. Olhar nos olhos de Álvaro e acertar contas que estavam em aberto, desde que ele me virou as costas. E eu sabia exatamente onde ele estava. Naquela noite, mal consegui pregar o olho. Fiquei encarando o teto do meu quarto, ouvindo o tic-tac insistente do relógio antigo na parede, como se cada segundo fosse uma martelada, lembrando que, no dia seguinte, eu teria que encarar um fantasma do meu passado. Álvaro! O nome dançava na minha mente como uma melodia desafinada, misturada a lembranças que eu me esforcei tanto para enterrar. Mas o tempo tem dessas ironias. Quando você acha que venceu o passado, ele te encontra de novo. Logo pela manhã peguei o velho caderno de anotações que guardava nomes e números importantes, uma mania que herdei da minha mãe, e procurei pelo contato da sobrinha de Beatriz, a tal Paula, que sempre cuidava das burocracias. Liguei com a voz firme, mas o coração feito tamborim. Ela me atendeu com a frieza de quem nasceu com gelo nas veias. Sim, dona Rosa. O Álvaro estará no escritório de advocacia às 10. A senhora pode comparecer também. O testamento será lido e o processo iniciado. Era isso. Curto, direto, sem nenhuma gota de empatia. Quase desliguei no impulso, mas respirei fundo e confirmei minha presença. Me arrumei como há muito tempo não fazia. Prendi o cabelo num coque, coloquei meu melhor vestido, o azul marinho de linho, e aquele broche de madrepérola que Beatriz odiava, só por teimosia. No espelho, encarei meu reflexo como se fosse me convencer de que eu ainda tinha controle daquela história. E então, fui. O escritório ficava num prédio antigo do centro, daqueles com escadaria de mármore e cheiro de papel velho. Quando entrei na sala, ele já estava lá. Álvaro, sentado com as pernas cruzadas, a mesma pose relaxada de antes, só que agora os cabelos tinham fios grisalhos e o rosto, algumas marcas que o tempo não perdoa. Por um segundo, ele não me reconheceu. Depois, seus olhos se arregalaram como se tivessem visto um fantasma. E talvez tenham mesmo. Sorri de leve e sentei em silêncio na cadeira ao lado.
O advogado pigarreou, ajeitou os papéis e começou a leitura. Mas eu mal ouvia. Meu foco estava em outra coisa. No jeito que Álvaro me olhava. Surpreso, desconfiado, talvez até arrependido. Ele não fazia ideia do que eu esperava. O advogado, um senhor calvo de óculos tortos e voz arrastada, começou a leitura do testamento com aquela solenidade que mais parecia encenação de novela. Falava pausado, como se cada palavra carregasse um peso milenar. Mas eu só prestava atenção em Álvaro. Ele disfarçava bem, mas seus dedos tamborilavam no braço da poltrona. E vez ou outra seus olhos desviavam para mim, tentando decifrar o que eu fazia ali. Quando o nome de Beatriz foi pronunciado pela primeira vez, meu coração deu um pulo. Parecia que ela estava ali, rindo da minha cara com aquele ar de superioridade que nunca largava. A minha fiel empregada Rosa. Deixo... O silêncio que se seguiu foi tão denso que eu achei que o teto ia desabar. Álvaro levantou a cabeça bruscamente, como se tivesse levado um tapa. Deixo a casa, a poupança e o carro. A sala gelou. O advogado, impassível, continuou lendo como se estivesse recitando a lista do mercado. Mas o ar ficou pesado, e eu senti as mãos de Álvaro se fecharem em punhos. Os olhos dele me fitaram como se eu fosse a ladra da história. E talvez na cabeça dele eu fosse mesmo. Só que o que ele não sabia, e que o testamento também não dizia, era que eu nunca pedi nada daquilo. Não implorei por casa, nem por carro, muito menos por dinheiro. O que eu queria era outra coisa, algo que não cabia em cofres. Álvaro se remexia na cadeira como um peixe fora d'água. Tentou interromper a leitura, contestar, mas o advogado, firme como um juiz de tribunal, apenas apontou com a caneta para o papel assinado por Beatriz, datado, registrado em cartório. Estava ali, preto no branco. Eu, por dentro, estava em chamas, mas mantive o rosto calmo, como se fosse só mais uma terça-feira. A raiva que um dia queimou em mim agora era carvão antigo, mas o plano... esse ainda estava fresco. E tudo começava ali, naquela sala abafada, onde ele achava que ia sair ganhando. Mal sabia que aquele era só o primeiro passo de uma história que ele jamais teria controle. E quando saímos daquele escritório, o jogo começou a virar. A porta do escritório nem tinha fechado direito, e Álvaro já veio atrás de mim, rangendo os dentes. Aquele sorriso de fachada que ele usava com todo mundo desapareceu. Agora, o rosto dele mostrava quem ele realmente era. Um homem que nunca suportou ser contrariado. Você armou isso, não foi? Ele rosnou sem se importar com os curiosos que passavam pela calçada. Eu respirei fundo, olhei bem dentro dos olhos dele e disse com a voz mais firme que consegui: Não precisei armar nada, Álvaro. Foi ela quem decidiu. Ele ficou mudo por alguns segundos, como se não acreditasse que a Beatriz, sua própria mãe, tivesse feito aquilo. E no fundo, ele realmente não acreditava. Porque, para ele, tudo era questão de controle. Achava que controlava a mãe, a casa, o dinheiro. E agora achava que poderia me controlar também. Mas ali, naquele momento, algo dentro dele desmoronou. Nos dias que se seguiram, ele apareceu na casa da Beatriz. Agora, minha casa, com todo tipo de desculpa. Primeiro veio calmo, dizendo que queria apenas resgatar algumas lembranças. Depois, começou a dizer que parte do que estava ali era dele por direito, que a mãe estava senil, que eu a manipulei. Usou todas as cartas que um homem desesperado costuma tirar da manga. Mas eu não recuei. Cada centímetro daquela casa me lembrava o quanto eu fui humilhada, silenciada e invisível. E agora, pela primeira vez, eu tinha voz e um teto onde essa voz podia ecoar. O que Álvaro não entendia, e talvez nunca fosse entender, era que minha herança não era o valor do carro na garagem, nem os zeros na conta bancária. O que Beatriz me deixou foi algo que ele nunca soube cultivar: dignidade. E quando ele bateu a porta com raiva pela terceira vez, dizendo que voltaria com um advogado, eu só pensei: volte com quem quiser. Porque agora, Álvaro, o jogo é meu. Só que, ao contrário dele, eu tinha algo guardado. Algo que, se viesse à tona, poderia não só tirá-lo de cena, mas mostrar quem ele realmente era.
E esse momento estava chegando. No fundo do meu armário, entre roupas antigas e caixas de sapato esquecidas, havia uma pequena pasta azul claro. Dela pendiam folhas amareladas pelo tempo e algumas anotações rabiscadas por Beatriz em sua caligrafia elegante. Era ali que estava a chave. Beatriz me contava tudo e fazia tempo. Muito antes de adoecer, muito antes de cogitar deixar este mundo, ela já pressentia que Álvaro iria querer tudo e faria qualquer coisa por isso. O que ele não sabia é que a própria mãe colecionava provas silenciosas contra ele, como quem junta lascas de vidro, esperando o momento certo para mostrar onde cada corte começou. Havia extratos bancários com transferências suspeitas, documentos falsificados com a assinatura da Beatriz mal imitada, conversas impressas que ela mesma pediu para eu arquivar, dizendo que um dia poderiam ser úteis. Eu não entendia na época, mas obedecia. Beatriz sabia do que o filho era capaz. E, mesmo sendo mãe, não passava a mão na cabeça dele como muitos imaginavam. Ela não era cega, apenas esperava o momento certo. E, por ironia, coube a mim abrir essa caixa de segredos. Na semana seguinte, Álvaro apareceu mais uma vez, dessa vez acompanhado de um homem de paletó barato e sorriso ensaiado. O advogado. Tentaram me intimidar com papéis, com ameaças sutis, com aquele joguinho de palavras que eles achavam que eu, uma simples ex-empregada, não saberia decifrar. Mas eu os deixei falar. Sentei-me na poltrona de couro da sala, que um dia foi o trono da Beatriz, e ouvi cada palavra como quem observa um peão, tentando mover a rainha no tabuleiro. Quando terminaram, abri a pasta azul e coloquei sobre a mesa os documentos que Beatriz havia guardado. O advogado empalideceu. Álvaro suou frio, e eu apenas disse com um fio de voz tranquilo que tudo estava registrado, com firma reconhecida e até testemunha se necessário. O silêncio na sala pesou como chumbo, mas eu não terminei ali. Ainda havia algo que eles não sabiam, algo que tornava tudo ainda mais grave, algo que estava nas entrelinhas de uma carta que Beatriz me deixou, trancada numa gaveta secreta do armário do quarto dela, com meu nome escrito à mão. Lembro como se fosse agora do instante em que encontrei a carta. A gaveta, que sempre pareceu emperrada, deslizou fácil naquela manhã, como se estivesse esperando por mim. Era uma gavetinha discreta, atrás de vestidos antigos que a Beatriz nunca mais usava, com cheiro de naftalina e memórias. Lá dentro, um envelope pardo com meu nome escrito em caneta azul, a caligrafia levemente trêmula, de quem sabia que não teria muito tempo. Minhas mãos tremiam ao abrir, e o coração parecia bater dentro da garganta. A carta começava com um "Minha querida Ruth", e só isso já foi suficiente para me fazer chorar. Ninguém me chamava assim com carinho fazia muito tempo. Ela escrevia como se conversasse comigo ali na varanda, como tantas vezes fizemos. Contava que sabia da ganância do filho, que tentou educá-lo diferente, mas que ele escolheu o caminho mais fácil. Disse que confiava em mim como não confiava em mais ninguém. E ali estava a surpresa. Beatriz havia alterado o testamento meses antes de adoecer, deixando parte significativa de seus bens em meu nome, inclusive aquela casa onde vivi mais tempo do que na minha própria. Ela dizia que não era só gratidão, era justiça, que eu havia sido mais família para ela do que o próprio sangue, e que, caso algo acontecesse, eu deveria seguir firme, sem medo, porque tudo estava legalizado. O testamento estava no cofre do banco. E o código? No rodapé da carta, escrito em números romanos, como uma brincadeira de infância que ela dizia adorar. Segurei aquela carta no peito e chorei. Não de tristeza, mas de um sentimento que eu nem sabia nomear. Alívio? Gratidão? Vingança? Talvez tudo junto. Eu sabia que a guerra estava só começando, mas agora eu tinha armas. E, mais importante, eu tinha a verdade comigo. No dia seguinte fui até o banco. Levei o envelope, mostrei os documentos, confirmei o código. A funcionária me olhou com estranheza no início, mas bastou uma assinatura e tudo se confirmou. O testamento era real e ali estava meu nome, naquelas folhas frias, reconhecido como herdeira legal. O rosto da gerente mudou quando viu. Ela pediu 1 minuto, saiu da sala e quando voltou, não estava sozinha.
Atrás dela, um homem que eu não esperava ver nunca mais. O homem que surgiu atrás da gerente vestia um terno bem alinhado, mas era o olhar dele que me travou no lugar. Era o filho da Beatriz, o tal do Marcelo. Fazia anos que não o via, desde aquele Natal em que ele chegou embriagado, causou um escândalo e foi embora antes da sobremesa. Eu me lembrava bem porque ele me empurrou na escada naquela noite. E só não me machuquei mais, porque me agarrei na guirlanda da parede. E agora ali estava ele, com aquele mesmo sorriso cínico disfarçado de simpatia. Dona Ruth, que surpresa a senhora por aqui! Disse como se tudo fosse uma coincidência inocente. Não respondi. Apenas mantive a carta nas mãos, os dedos firmes como nunca. A gerente tentou quebrar o clima, dizendo que ele tinha vindo resolver assuntos particulares. Mas ele já sabia. Marcelo não era bobo, só era maldoso. A expressão dele mudou sutilmente ao ver o envelope pardo. E tive certeza de que ele reconheceu a caligrafia da mãe. E mais ainda, sabia o que aquilo significava. Ele não me atacou de imediato. Preferiu o jogo passivo-agressivo, com falas disfarçadas de ironia. É muito bonito ver quem a gente ajudou na vida a prosperar. Mas eu não caí. Permaneci em silêncio, só olhando para ele como quem observa um veneno tentando escorrer pela mesa. O que ele não sabia era que eu já tinha assinado os papéis, já tinha registrado minha parte. Já era oficial. Aquela casa, aquele terreno, aquele dinheiro, tudo aquilo agora me pertencia. E a fúria que ele tentou esconder apareceu nos olhos, mesmo que o sorriso dele se esforçasse por continuar no rosto. Ele saiu da sala sem dizer mais nada. A gerente, visivelmente desconfortável, tentou amenizar. Filho, é complicado, né? Apenas assenti, mas algo me dizia que aquilo não terminaria ali. Naquela mesma noite, quando voltei para a casa que agora era oficialmente minha, senti um calafrio. Tive a sensação de que alguém havia estado ali. A porta da cozinha estava encostada e eu sempre deixava trancada com a corrente. Na mesa, uma flor que não estava lá de manhã. Um lírio branco. Era a flor preferida da Beatriz e também a que Marcelo deixava no túmulo do pai. Naquela noite, eu mal dormi. Fiquei revirando na cama com o barulho do portão enferrujado ecoando na minha cabeça. O lírio ainda estava lá, sobre a mesa, parecendo me encarar com um tipo de deboche silencioso. Fui até a cozinha com passos leves, como se o chão pudesse denunciar meus pensamentos. Verifiquei todas as janelas, trancadas, mas a corrente da porta dos fundos, solta. Aquilo me arrepiou até os ossos. Peguei o lírio com cuidado como se ele fosse feito de caco. Abri o armário onde Beatriz guardava as louças antigas e coloquei a flor dentro de um vaso de cristal. Se ele queria me assustar, eu mostraria que não seria fácil. Ainda assim, fiz questão de reforçar as trancas e trocar a fechadura no dia seguinte. Passei a dormir com uma faca embaixo do travesseiro. E confesso, por mais absurdo que pareça, que deixei o rádio ligado em volume baixo, só para não sentir tanto o silêncio da casa. Nos dias seguintes, comecei a perceber outras coisas. Nada muito evidente. Uma moldura que mudava de lugar. A geladeira que ficava entreaberta. O espelho do corredor com uma marca de dedo. Achei que talvez estivesse enlouquecendo. Mas quando encontrei um papel dobrado dentro do meu chinelo, com a frase "Isso não te pertence", a dúvida virou certeza. Marcelo estava jogando sujo. Queria me desestabilizar. Mas o que ele não sabia era que eu já conhecia esse tipo de manipulação. Passei décadas ao lado da mãe dele sendo silenciada, humilhada. E ainda assim, aprendi a me fazer de invisível para sobreviver. Agora que eu tinha a chance de mostrar que existia, não ia me calar tão fácil. Decidi então tomar uma atitude. Fui até o advogado que cuidou da leitura do testamento e pedi uma cópia detalhada de todos os documentos. Queria entender tudo, linha por linha. Descobri que havia uma cláusula no testamento que só seria válida se eu permanecesse na casa por um período mínimo de 6 meses. Se eu saísse antes, toda a herança voltaria para o espólio. Ou seja, pro Marcelo. Voltei para casa com o papel amassado na mão e um nó no estômago. A estratégia dele estava clara. Não precisava me tirar à força. Só precisava me fazer desistir. Me fazer ir embora por medo. E naquela noite, quando fui deitar, percebi um barulho diferente no quintal.
Era como se alguém estivesse cavando. Me levantei em silêncio, com o coração batendo feito tambor. A noite estava espessa e a única luz vinha da lua, filtrada pelas cortinas da sala. Descalça, fui até a cozinha, peguei a lanterna e, com passos calculados, abri a porta dos fundos. O ar gelado me envolveu como um alerta. A ponta da luz varreu o jardim, mas não revelou ninguém. Ainda assim, o som continuava, rítmico, abafado, como se algo estivesse sendo remexido debaixo da terra. Apontei a lanterna para o fundo do quintal, perto da antiga mangueira. Foi então que vi. Havia um monte de terra remexida e, ao lado, uma pá. A mesma pá que ficava no galpão trancado. Gritei: "Quem está aí?" Mas só o vento me respondeu. Corri até a mangueira, impulsionada por uma coragem que nem sabia que tinha. A terra ainda estava úmida e bem no centro do buraco, um objeto enrolado em plástico. Minhas mãos tremiam quando puxei o embrulho. Era um porta-retrato, envolto em um lenço vermelho, o mesmo lenço que Beatriz usava no pescoço em ocasiões especiais. Dentro, uma foto minha. Sim, minha, sentada à mesa da cozinha, sorrindo. Aquela imagem nunca foi tirada por mim. Nunca a vi antes. Meu estômago virou. Era uma mensagem clara. Ele estava dentro da casa. E mais, me observando, registrando. Isso não era só uma disputa por herança. Era um jogo psicológico. Levei o retrato comigo, tranquei todas as portas e sentei na cama com a respiração descompassada. Se Marcelo era o responsável por aquilo, então ele não estava agindo sozinho. Alguém lhe dava acesso. Ou pior, talvez ele nunca tivesse saído de lá. Na manhã seguinte, decidi que não podia mais agir como uma vítima. Fui até a casa da vizinha Dona Nélia, mulher de língua afiada, mas com ouvidos atentos. Contei sobre os barulhos, o retrato, o lenço. Ela franziu a testa e disse algo que me arrepiou. "Minha filha, você não é a primeira a ver esse lenço enterrado. Antes de você, a Beatriz já tinha tido uma visão parecida, só que com outra foto." Fiquei ali, estática, sem saber como reagir. O que ela quis dizer com outra foto? E como Beatriz sabia de algo que até então parecia estar começando só agora? Fiquei encarando a Dona Nélia, esperando que ela explicasse melhor aquela história. Mas, em vez disso, ela se levantou devagar, foi até uma gaveta velha de madeira e tirou de lá um envelope amarelado. Isso estava com a Beatriz antes dela morrer. Ela pediu para eu guardar, caso alguma coisa acontecesse. A mão dela tremia enquanto me entregava o envelope, como se estivesse passando um segredo amaldiçoado. Meus dedos hesitaram, mas abri. Lá dentro, havia uma carta escrita à mão, com a caligrafia delicada de Beatriz. Dizia: "Se você está lendo isso, é porque alguma parte do que previ aconteceu. Alguém está de olho em mim. Alguém que finge ser leal, mas tem olhos frios. Ele quer mais do que dinheiro. Ele quer destruir quem eu sou. E se puder, ele vai se livrar de quem estiver no caminho." As palavras me gelaram por dentro. Em seguida, havia uma lista com 3 nomes. Um já era conhecido, Marcelo. O segundo, inesperado, a própria Dona Nélia. O terceiro nome me fez engasgar com o ar. Era o nome de minha neta, Lorena. Uma menina doce, ingênua, que visitava a casa de Beatriz com frequência para me ver. Por que o nome dela estaria ali? Olhei para Nélia, que me encarava com um semblante duro. "Antes que você pergunte, eu nunca entendi por que meu nome estava aí. Mas sempre suspeitei de Marcelo. Ele vinha aqui quando você saía. Eu vi com meus próprios olhos ele fuçando os cômodos. Mas nunca falei nada porque Beatriz me pediu para esperar. Ela tinha um plano. Minha cabeça fervia. Um plano? O que ela queria? Voltei para casa carregando aquele envelope como quem carrega uma dinamite. Cada passo parecia mais pesado. A foto enterrada, o lenço, a carta, a lista. Tudo indicava que aquilo era mais antigo e mais profundo do que eu imaginava. E o nome da minha neta ali? Isso me doía mais do que qualquer traição. Seria possível que ela estivesse envolvida? Ou apenas em perigo? Decidi, então, ir até o quarto de Beatriz. Mesmo com tudo trancado desde a morte dela, eu ainda tinha a chave do armário antigo. E algo me dizia que, se ela tinha um plano, as peças finais dele estariam escondidas ali. Respirei fundo,
Virei a chave com cuidado e o que encontrei me fez gelar o corpo inteiro. Dentro do armário, por trás de uma camada de roupas cuidadosamente dobradas, havia um compartimento secreto. A madeira estava gasta, mas ainda firme. Eu empurrei com cuidado, sentindo o coração bater na garganta. O compartimento cedeu, revelando uma pequena caixa de ferro envelhecida, trancada com um cadeado que parecia não ser aberto há anos. No canto do armário, como que esquecida, encontrei uma pequena chave dourada presa a um alfinete de broche antigo. Quando encaixei e girei, o clique seco ecoou no silêncio da casa. Lá dentro havia papéis, muitos, e por baixo deles, uma fita cassete com a palavra prova escrita com caneta preta. Peguei tudo, sentei na cama e comecei a examinar. Eram extratos bancários, cheques assinados, contratos com nomes que eu nunca tinha ouvido, mas outros que conhecia muito bem, como o de Marcelo. Tudo indicava que ele desviava dinheiro de Beatriz há anos, com a ajuda de uma rede de pessoas, incluindo uma tal de Denise, que, para meu espanto, era sobrinha de Dona Nélia. Mas o que mais me chamou a atenção foi uma carta inacabada de Beatriz. Nela, ela relatava que sabia que Marcelo estava tentando envenená-la aos poucos, usando os remédios, e que, se algo acontecesse com ela, eu deveria ir atrás de um advogado chamado Sr. Dr. Evandro Tavares, que tinha uma cópia do testamento verdadeiro, registrada em cartório. Um testamento onde ela deixava tudo para mim. Não por caridade, ela escreveu, mas porque você foi a única a me tratar com humanidade, mesmo quando eu não merecia. Eu não sabia se chorava, se tremia ou se gritava. Tudo parecia surreal. Beatriz sabia de tudo, planejou tudo e, de alguma forma, me escolheu. Mas por quê? Por que eu? E como Marcelo reagiria se soubesse que todo o jogo virou? O tempo fechava lá fora. Uma tempestade começava a anunciar sua chegada com trovões distantes. E eu, com aquele dossiê em mãos, sabia que tinha duas opções: me calar e continuar vivendo como se nada tivesse acontecido, ou fazer o que Beatriz esperava de mim, ir até o tal advogado, descobrir se tudo aquilo era mesmo verdade. E se fosse, dar o primeiro passo rumo a uma vingança que até então eu nunca imaginei ser capaz de executar. No dia seguinte, antes mesmo do sol nascer, eu já estava de pé, com a carta e os documentos guardados dentro da minha bolsa surrada de sempre. Tomei um café amargo e sem açúcar. O gosto parecia combinar com a tensão que queimava no meu peito. Vesti minha melhor roupa, aquela que só usava para ir ao centro ou ao velório de conhecidos, e fui andando até o ponto de ônibus. O endereço do Dr. Evandro Tavares estava anotado num papel, com uma caligrafia tremida da própria Beatriz. Era no Centro Velho, num prédio de esquina que mais parecia abandonado por fora, mas guardava por dentro um silêncio carregado de segredos. Toquei a campainha e uma voz grave respondeu no interfone. Disse quem eu era e mencionei o nome de Beatriz. Bastou isso. A porta fez um clique e se abriu. Subi os degraus antigos, ouvindo cada ranger do assoalho como se o passado estivesse me vigiando. Ao entrar na sala dele, fui recebida por um senhor de cabelo branco, impecavelmente penteado, óculos grossos e uma expressão que misturava respeito e desconfiança. Então finalmente chegou o dia, ele disse como se já esperasse por mim. Sentamos e tirei de dentro da bolsa todos os papéis. Ele olhou com atenção, confirmou que eram originais e tirou de uma gaveta uma cópia do testamento que Beatriz havia registrado tempos antes da morte. Lá estava, em letras firmes, meu nome completo, como única herdeira. Um silêncio profundo pairou entre nós. Eu não sabia se chorava, ria ou simplesmente saía correndo dali. O advogado, com toda a calma, me explicou que Beatriz já havia antecipado a possibilidade de ser enganada e que me escolhera por ver em mim alguém que, mesmo sendo humilhada, nunca devolveu o mal com o mal. Ele disse que precisávamos agir rápido, antes que Marcelo contestasse ou movimentasse os bens. Havia um prazo legal, e os documentos que eu levara seriam a chave para destrancar toda a fraude. Era um jogo de xadrez, e Beatriz tinha feito o movimento final através de mim. Saí dali com um aperto no peito, mas também com uma certeza inquietante.
A mulher que me fez sangrar tantas vezes me deixara não só uma casa e uma fortuna, mas também uma missão. E enquanto voltava para casa com os papéis na bolsa, vi, do outro lado da rua, uma figura que me gelou até os ossos. A figura atravessava a rua devagar, com os ombros curvados e um olhar perdido. Mas não havia como negar. Era Marcelo. Ele estava irreconhecível. A barba por fazer, os olhos fundos, o terno desbotado e amassado. Nada lembrava o homem vaidoso e arrogante que passava os dias desfilando pela casa da Beatriz, como se fosse dono de tudo. Quando ele me viu, parou por um instante. Os olhos dele se estreitaram, como quem tenta entender o que está acontecendo. E então, como se tivesse lembrado de algo terrível, virou o rosto e seguiu o caminho. Cabisbaixo, eu senti um arrepio. Sabia que ele era esperto. Se me viu saindo do escritório do advogado, certamente já desconfiava que algo estava fora do lugar. A partir daquele momento, não havia mais como recuar. Corri para casa, tranquei a porta, tirei os papéis da bolsa e comecei a organizar tudo. Anexei cópias dos documentos, anotei os prazos que o Dr. Evandro havia me dado e deixei tudo pronto para dar entrada no processo. As palavras dele ainda ecoavam na minha cabeça. Agora é tudo questão de tempo e estratégia. Durante os dias que se seguiram, comecei a notar que alguém rondava minha casa. Primeiro achei que fosse coisa da minha cabeça, mas depois vi a mesma figura parada do outro lado da rua. Marcelo, de braços cruzados, olhando para minha porta como se esperasse que eu saísse para conversar. Mas eu não ia dar esse gosto a ele. Fiquei firme. Continuei com as orientações do advogado. Dei entrada no cartório. Respondi tudo direitinho. Fiz o que Beatriz esperava de mim. Fui forte, fui justa. Uma semana depois, recebi a intimação. Marcelo havia entrado com uma contestação. Alegava que a assinatura de Beatriz fora forjada, que ela não estava em plenas faculdades mentais quando fez o testamento. Eu quase ri de nervoso, típico dele. Usar a própria mentira como escudo. Mas o que ele não sabia era que Beatriz havia deixado tudo gravado em vídeo. Uma confissão clara, direta, com ela lendo cada parágrafo do testamento, dizendo com todas as letras que a decisão era dela. Consciente, lúcida. E quem tinha essa gravação? Era eu. O próximo passo era mostrar esse vídeo ao juiz. Só que antes disso, algo inesperado aconteceu. Quando fui até o escritório do Dr. Evandro com o pendrive nas mãos, o céu estava encoberto e o ar parecia mais pesado do que o normal. Era como se o próprio tempo pressentisse que algo importante estava prestes a acontecer. Entreguei o pequeno dispositivo a ele com mãos trêmulas. Ele conectou no computador e juntos assistimos ao vídeo pela primeira vez desde a morte da Beatriz. A imagem dela surgiu nítida na tela, sentada na poltrona azul da sala, usando um xale de lã, com os cabelos presos e o rosto sereno. Ela lia o testamento em voz alta, palavra por palavra, explicando cada decisão. Deixo todos os meus bens para a única pessoa que esteve ao meu lado, sem esperar nada em troca. A mulher que enxerguei como irmã, confidente e amparo em meus dias mais difíceis. Adelaide Maria dos Santos. Quando ela pronunciou meu nome completo, uma lágrima escorreu pelo canto do meu rosto. Dr. Evandro apenas balançou a cabeça, satisfeito. Isso aqui é ouro, ele murmurou. Esse vídeo muda tudo. Marcelo não tem mais por onde correr. Mas nem deu tempo de processar a alegria. Quando saímos do prédio, o vidro do meu carro estava estilhaçado. Alguém tinha arrombado a porta e revirado tudo por dentro. O porta-luvas aberto, os papéis jogados no chão e uma pasta que eu deixara com algumas cópias do testamento sumira. Meu coração disparou. Era Marcelo. Só podia ser ele. Aquele olhar que vi nele dias antes, o jeito como andava me vigiando, agora fazia sentido. Ele estava tentando destruir todas as provas, mas não sabia da gravação. E isso me dava uma vantagem. Naquela noite voltei para casa e empurrei um móvel contra a porta. Não era medo, era alerta. Sabia que a partir dali, o jogo tinha mudado. Liguei para a polícia, registrei boletim de ocorrência e o Dr. Evandro pediu uma medida protetiva. Ele estava certo. Se Marcelo era capaz de invadir um carro, quem garantia que não tentaria algo pior?
A única coisa que me acalmava era saber que o vídeo estava a salvo, guardado também com o advogado. Mas antes que o juiz pudesse ver aquele material, algo ainda mais inesperado bateu à minha porta. Literalmente. No meio da madrugada fui acordada por uma batida insistente na porta. Um tamborilar seco, apressado, como se quem estivesse do outro lado estivesse desesperado. Meu coração pulou no peito. A primeira coisa que pensei foi em Marcelo. Fiquei paralisada por alguns segundos ouvindo. A batida recomeçou. Dona Adelaide, sou eu, Júlia. Abre, por favor. Aquela voz. Fazia tanto tempo que eu não ouvia. Abri a porta devagar. E ali estava ela. A filha da Beatriz. Os olhos marejados. O rosto abatido. Sem maquiagem. Sem aquele salto alto que ela tanto gostava. Estava irreconhecível. Preciso conversar com você, disse, entrando sem esperar convite. Eu apenas fechei a porta atrás de nós, ainda sem entender nada. Sentou-se no sofá como se estivesse exausta e ficou um tempo em silêncio. Até que disse, num sussurro, eu sei do vídeo e sei o que minha mãe fez. Senti um arrepio na espinha. Ela sabia. Mas o que exatamente? Júlia tirou da bolsa uma folha framassada. Era uma cópia do testamento que Beatriz tinha feito anos atrás, onde metade dos bens seriam divididos entre ela e Marcelo. Aquele era o plano original, antes de você aparecer na vida dela, antes de vocês se tornarem tão próximas. Engoli seco. Aquilo era um ataque? Uma acusação? Mas o que ela disse em seguida me desarmou. O Marcelo nunca aceitou. Ele dizia que você era uma interesseira, que estava envenenando minha mãe contra a gente. Ele chegou a me convencer por um tempo. Júlia olhou para mim com um misto de culpa e vergonha. Mas a verdade é que eu nunca estive ali de verdade. Minha mãe estava sozinha. E você foi a única que ficou. Naquele momento não consegui dizer nada. Apenas me levantei e fui até a cozinha pegar um copo d'água. Precisava respirar. Júlia veio atrás de mim hesitante. Sei que ele invadiu seu carro. Foi ele, não foi? Ele está obcecado. Disse que vai impedir a leitura oficial do testamento. Que vai sumir com o que for preciso. Aquilo me gelou. A situação tinha ido longe demais. Júlia estava assustada. E agora claramente do nosso lado. Mas eu sabia que se Marcelo estava disposto a cruzar a linha, então o próximo passo dele poderia ser ainda mais perigoso. E quando o telefone tocou naquela manhã seguinte, a ameaça virou realidade. Quando atendi o telefone naquela manhã, do outro lado da linha, a voz era abafada, distorcida. Você vai se arrepender, velha ridícula. Isso não vai terminar bem pra você. A ligação caiu antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Fiquei ali, parada, segurando o telefone com a mão trêmula. Não havia dúvidas. Era ele. Marcelo tinha ultrapassado o limite do aceitável e agora jogava sujo. Liguei para Júlia imediatamente e ela atendeu em prantos. Ele esteve aqui. Disse que se eu me aproximar de você de novo, vai contar coisas da minha vida que podem me destruir. Que tem provas. A voz dela mal saía de tanto nervosismo. Tentei acalmá-la, dizendo que ela não estava sozinha. Mas eu mesma sentia um medo difícil de disfarçar. Aquela noite eu não consegui dormir. Fiquei pensando em tudo que tinha acontecido até ali. Desde os dias de humilhação como empregada, passando pela inesperada amizade com Beatriz, até aquele momento, com ameaças e segredos vindo à tona. Tudo parecia um enredo de novela, mas era a minha vida. E no meio desse vendaval, eu ainda carregava uma missão: cumprir o que Beatriz desejava, cuidar daquela casa, daquele legado e, principalmente, proteger Júlia. No dia seguinte, fui até o advogado da família, o Dr. Noronha, um homem idoso, metódico, daqueles que guardam cada documento com mais cuidado do que um cofre de banco. Entreguei-lhe as provas que havia conseguido com a ajuda da própria Beatriz. Gravações antigas, anotações, e-mails impressos. Isso é sério, dona Adelaide. Muito sério. Marcelo pode contestar o testamento, mas essas provas podem enterrá-lo de vez. Noronha não usou a expressão com leveza. Seus olhos denunciavam que algo grande estava prestes a acontecer. Na saída do escritório, notei um carro me seguindo.
O mesmo modelo que tinha me perseguido semanas antes. Fingi que não vi e segui o caminho até a praça, como se fosse alimentar os pombos, como fazia antigamente. Só que, em vez disso, me escondi atrás da banca de jornais e esperei. Quando o carro parou, tirei uma foto da placa e liguei para um velho conhecido da Beatriz, um investigador aposentado que devia muitos favores a ela. Preciso de sua ajuda. Agora. Do outro lado, silêncio. E então ele respondeu com uma calma que me arrepiou. Se você me mandar o número da placa, eu te conto exatamente quem está no volante. Mas se for quem eu acho, você vai precisar de mais do que coragem. Mandei a foto da placa para o número que o investigador me passou. Minutos depois, o telefone tocou. Ele foi direto ao ponto. Adelaide, esse carro está no nome de uma empresa de fachada, mas eu reconheci quem costuma dirigi-lo. É o motorista pessoal do Marcelo. O mesmo que já foi flagrado em outras situações, digamos, nada legais. Meu estômago virou. Era pior do que eu pensava. Marcelo não estava apenas me ameaçando com palavras. Ele me vigiava, me rondava como um predador que sabia onde a presa descansava. Voltei para a casa de táxi, olhando para todos os lados, tentando disfarçar o medo que martelava no peito. Tranquei todas as portas e janelas. Até a cortina da cozinha ficou fechada pela primeira vez em anos. Mas era dentro de mim que o vendaval soprava mais forte. Eu precisava agir. E rápido. Decidi então revisar todo o material que Beatriz tinha me deixado. Entre cartas, documentos e gravações, encontrei algo que havia passado despercebido. Uma cópia antiga de um contrato. Nele, Marcelo havia assinado como fiador de um negócio obscuro que deu prejuízo a uma série de investidores. Beatriz sabia disso, mas nunca denunciou, talvez por medo ou por tentar preservar a família. Aquilo era uma bomba pronta para explodir. Naquela noite, chamei Júlia para conversar pessoalmente. Ela veio hesitante, assustada, mas a presença dela me fortaleceu. Mostrei tudo, cada folha, cada detalhe. Os olhos dela se arregalavam a cada nova página. Ele me fez acreditar que eu era a fraca, que ninguém me ouviria, disse com a voz embargada. Peguei nas mãos dela com firmeza. Você tem mais força do que imagina. E agora, tem provas. Decidimos juntas. Na manhã seguinte levaríamos aquilo ao Ministério Público. Mas antes, algo inesperado aconteceu. Ainda naquela noite, enquanto tomávamos chá na sala, a campainha tocou. Fiquei gelada. Olhei pela janela lateral e vi uma mulher alta, de cabelos escuros, trajando roupas sóbrias. Ao seu lado, um homem de terno. Não pareciam ameaçadores, mas havia algo na postura deles que me deixou em alerta. Ao abrir a porta, fui surpreendida pelas palavras da mulher. Boa noite! Somos da Delegacia de Crimes Financeiros. Precisamos conversar sobre o Sr. Marcelo Albuquerque. Ele está foragido. Naquele instante, senti um arrepio percorrer minha espinha. E tudo ao meu redor começou a girar. Sentei-me no sofá tentando entender o que acabara de ouvir. A mulher da delegacia falava com calma, mas havia um peso nas palavras dela. Foragido, repetiu. Marcelo havia desaparecido no mesmo dia em que os documentos de Beatriz seriam entregues ao Ministério Público. As peças se encaixavam, mas o quebra-cabeça ainda estava incompleto. Ela me perguntou se eu tinha visto ou ouvido algo estranho nos últimos dias. E eu contei sobre o carro estacionado, sobre o recado indireto, sobre os documentos deixados por Beatriz. O homem de terno, que até então permanecera em silêncio, sacou um bloquinho de anotações e passou a fazer perguntas. Essas provas? A senhora tem tudo guardado? Quis saber. Assenti com a cabeça e pedi licença para buscá-las no quarto. Quando voltei, eles estavam de pé, olhando atentamente para o retrato de Beatriz na estante. Entreguei a pasta com os papéis e o pendrive com os áudios. Eles trocaram um olhar rápido e agradeceram, dizendo que aquilo poderia ajudar muita gente, não só eu e Júlia. Enquanto saíam, deixaram uma recomendação firme. Evite sair sozinha até que confirmemos o paradeiro dele. Fechei a porta e fiquei ali parada, no corredor, escutando o som dos passos dele se afastando. Meu coração ainda batia acelerado, mas agora havia uma nova batida por trás dele. Uma batida de alívio, ou talvez de esperança. No dia seguinte, Júlia veio cedo.
Trouxe croissants, como fazia antigamente nos domingos com a mãe. Sentamo-nos à mesa e, pela primeira vez, desde que tudo começou, conseguimos sorrir. Ela me contou que, depois do que viu e ouviu, decidiu largar o emprego que Marcelo havia arrumado para ela. Era só uma forma de me controlar, vó. Eu achava que era favor, mas era prisão disfarçada, disse com os olhos marejados. Conversamos por horas, sobre tudo, sobre o passado, sobre Beatriz, sobre nossos erros e acertos. Mas foi quando ela se levantou e caminhou até a estante que algo inesperado aconteceu. Pegou-me num pequeno livro de capa azul que pertencia à avó. Abriu na contracapa e retirou-lhes um papel dobrado. Era uma carta, escrita à mão, com a caligrafia delicada de Beatriz. Ao ler as primeiras linhas, senti meu corpo inteiro arrepiar. Era como se, mesmo depois de morta, ela ainda tivesse uma última palavra a dizer. Querido ouvinte, se você chegou até aqui, é porque sentiu, assim como eu, o peso das escolhas, das perdas e das voltas que a vida dá. Às vezes, o que parece o fim é só o começo de algo novo. Uma libertação, uma reparação silenciosa, uma segunda chance vestida de coragem. Essa história não é apenas sobre herança ou vingança. É sobre acordar, sobre tirar a venda dos olhos, enfrentar o passado com dignidade e decidir que a dor que um dia nos feriu não vai definir quem seremos amanhã. Eu aprendi que justiça nem sempre vem como esperamos. Às vezes, ela chega de mansinho, como uma carta guardada num livro antigo, como um reencontro inesperado, como a paz depois da tempestade. E se essa história tocou o seu coração de alguma forma, lembre-se, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para se libertar do que te prende. Porque toda mulher, toda avó, toda alma machucada, carrega dentro de si uma força que ninguém consegue apagar. Se você gostou dessa história real de superação, se inscreva no canal Histórias de Vovó e ative o sininho. Ainda temos muitas histórias para contar. E talvez uma delas seja parecida com a sua. E me conta aí nos comentários. O que você faria no meu lugar?